vou, né, Agora falar um pouquinho aqui está também. sendo gravada. Show, vai ser muito rico, tá? Vai ser muito rico. Tá bom. Então, vamos lá. Que tela cheia. Vamos ver. Aqui. Aqui. Então, deixa eu colocar isso para baixo. Ok. Estão conseguindo ver? Ah, tá. Tá ok aqui. Então, nosso tema é ressignificação, né? Que é uma palavra, dá até uma coisa na língua, mas é uma palavra que a gente pode trocar como reescrever, enfim, dar um novo sentido. Enfim, mas significa isso, né? Você dá um novo sentido para aquilo que muitas vezes está arranhando e te fazendo sofrer. Na maioria das vezes, sofremos porque não mudamos a nossa forma de ver as coisas, né? Falando em filosofia, né, do livro aí, na filosofia a gente sempre trabalhava, né, como que a gente vê as coisas, né? Muitas vezes a gente está vendo as coisas, a gente está vendo quadrado aquilo que é redondo, né? Vamos falar assim, né? Então, assim, a gente precisa ajustar o nosso olhar para que aquilo que a gente está vendo, né, faça realmente um sentido. Então, assim, muitas vezes é a nossa forma de ver as coisas que está trazendo esse sofrimento. E a gente só consegue identificar isso, né, através do autoconhecimento. A gente consegue identificar isso através da autoconsciência. Não tem outro caminho, né? Então, assim, a gente parte dessas duas ferramentas, autoconhecimento e autoconsciência, para a gente identificar se aquilo realmente é eu que estou sofrendo porque eu estou causando esse sofrimento e o meu olhar precisa ser mudado, precisa ser trazido à tona para a gente trabalhar isso, né? Por isso que eu acredito do fundo do meu coração que o grupo Vida Leve, cada vez mais, ele está sendo apontado como um grupo mais curativo do que um grupo de desenvolvimento pessoal. Embora seja desenvolvimento pessoal, mas é um grupo que cada vez mais a gente está trabalhando esses processos de autocura, esse olhar de tipo, será que é eu que estou, né? Então, assim, o autoconhecimento é muito importante aqui, e a autoconsciência também. A partir do momento que você identifica que a forma que você está vendo aquilo, né? Aí você pode trabalhar. E aí há um trabalho que ser feito, né? Baísa, bom dia. Então, eu escrevi essa frase, né? Na maioria das vezes, sofrendo porque não mudamos a nossa forma de ver as coisas. Faz sentido isso para vocês? Porque, para mim, faz muito, muito sentido. Muito sentido. Faz muito sentido, tá? Então, na maioria das vezes, temos uma visão. E quando você não identifica o seu ego, quando você não identifica a sua, entre aspas, a sua arrogância, você deixa ser contaminado por coisas que não faz mais sentido. Então, assim, é como se eu fosse dono da verdade, né? E aí isso traz também abre essa brecha para esse sofrimento que muitas vezes, se você baixar um pouco a guarda, né? Você consegue ressignificar. Então, essa frase, né? Foi dita pela uma psicóloga minha, a Michelle, e na época eu estava sofrendo por várias questões pessoais, e ela falou uma coisa assim que ficou comigo, vai ficar para sempre. O que te incomoda não faz parte da sua essência. E se a gente refletir sobre isso, quando a gente era criança, né, que é o contato mais puro que a gente já teve até hoje, o quanto que a gente era feliz, né? Porque a gente estava conectado muito com a nossa essência, né? Então, assim, a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo, foi evoluindo, enfim, e perdendo um pouquinho esse contato com a nossa essência. Então, assim, essa frase ela diz muito para mim, porque quando eu vejo que eu estou sofrendo alguma coisa, eu percebo, cara, será que é eu que estou trazendo isso? E aí eu vou revendo isso, tá? Então,
É uma frase muito interessante, que te incomoda não faz parte da sua essência. Ou seja, era para ser todos nós felizes como eram felizes quando era criança, né? É um direito nosso, é um merecimento nosso, né? Então, mas a gente vai perdendo isso, um dos motivos, né, entre outros milhares, né, daria até um livro, é porque a gente está perdendo o contato com a nossa essência. Seja essa essência para quem acredita em Deus, seja essa essência para quem acredita em outras coisas, independente da sua crença, né? Aquilo que está mais puro em você, né? Então, assim, então, independente disso, a gente perde um pouco essa essência, o contato com essa essência, né? Ela está lá, mas a gente perde o contato com essa essência. E aí, ressignificar significa dar um novo sentido, né? O que é ressignificação, né? Valor, forma ou função algo. É um processo que pode ser usado para superar padrões estabelecidos. Olha só que interessante. Pela tradição ou pela experiência de um indivíduo ou grupo social. Ou seja, muitas vezes, né, a gente ouve assim, olha, a gente algumas frases, né, que a gente ouve muito, né, dinheiro, aí vai para a crença, mas assim, a gente ressignifica também, né, mas tipo, a gente ouve, dinheiro é assim, todo homem é assim. É claro que isso vai se tornando uma crença, né? Aí é diferente um pouco, mas a gente trazer um novo significado para isso, sabe? Por que dinheiro precisa ser assim? Eu sempre me pergunto, né? Quando eu estou em situações como essa, eu pergunto, precisa ser assim? Eu preciso ser uma pessoa tão desorganizada? Eu preciso ser assim? E aí, com isso, abre brecha para a questão da ressignificação. Muitas vezes a gente ouve frases, falas, que taxam esse padrão, né, que acabou de falar, que a gente acabei de falar aqui, né, como algo que não faz mais sentido para a gente, né? Ressignificação pode ser aplicada em diversas situações, como transformar uma experiência ruim em algo positivo. Foi o que eu fiz, né? Quando eu falei lá no grupo, né, essa semana, eu falei, olha, será que eu errei fazendo filosofia? Será que eu errei fazendo coach? Porque aí traz uma experiência de tipo, cara, o erro, né? O que significa o erro, né? O erro quer dizer, entre aspas, né? Quer dizer que eu fracassei. Mas aí eu posso ressignificar isso. Eu posso. Por que não posso ressignificar? Posso pensar, olha, bom, filosofia não é o caminho. Coach também não é o caminho. Então, em vez de eu pensar, poxa, eu errei, né? Como se fosse uma coisa tipo, a vida fosse baseada em acerto e erro, eu posso rever isso, trazer um significado, porque isso me faz sofrer quando eu penso em erro, né? Eu penso, poxa, eu estou tentando acertar. E se eu olho no meu passado como uma sequência de erros, eu acabo trazendo culpa, dor, sofrimento, né? Um sofrimento aí. E aí eu ressignifico isso, no meu caso, né? Não, peraí, não errei. Simplesmente estava tentando. Naquele momento eu achava que a filosofia era um caminho, né, a seguir, mas depois eu fui vendo que não era isso. A gente erra. A gente está aqui para aprender. Então, assim, vejam, né? Eu estou trazendo um novo significado para isso. O erro não é quer dizer que eu não sou capaz, quer dizer que eu não sou inteligente, quer dizer, eu estava bem intencionado em fazer filosofia. Assim que eu saí do ensino médio, eu gostei muito da filosofia. Achei filosofia, assim, maravilha. E aí, quando eu fui fazer, que eu fui ver como que era, né? Eu fui me desiludindo aos poucos. Fora as crises que a filosofia me deu, né? De presente, assim. Que aí eu comecei a questionar. Teve um momento da minha vida que beirou a loucura. Eu levantava às 5:30 da manhã, entre 2012 a 2015, que eu chorava. Eu perguntava qual que era o meu sentido de vida. E aí eu comecei a questionar o amor da minha filha. Assim, o amor não existe. Porque filosofia é questionamento também, né? Então eu levei muito a sério a filosofia. E aí comecei a precisar de ajuda e eu fui recorrer à ajuda. Então, aí eu comecei a me desiludir de filosofia. Eu falei, não, filosofia não é o que eu quero. E aí eu deixei, né? Faltava pouco para me informar, mas eu não quis.
E aí eu achei no coach, né? Em 2015, quando meu pai morreu, eu achei no coach uma possibilidade, uma possibilidade. E aí, fazendo coaching, enfim, fiz alguns cursos, tal, bem basiquinho, né? Fui lendo e tal. Eu acho, não, pode ser o caminho. Então, o que eu quero dizer, né? Isso não foi erro, sabe? Eu aprendi, né? Tanto é que o Vida Leve é fruto disso, né? Também. Então, assim, se eu olho isso com os olhos engessados, de que eu errei, que eu fui um fracassado, que eu fui isso, eu vou trazer muito sofrimento para mim, como eu estava trazendo, né? Não, errei, agora acertei na psicologia, e não. A própria filosofia me trouxe a psicologia, então vai conduzindo você, né? Tudo que eu aprendi vai conduzindo, mesmo que eu não entenda isso agora. Pode ser que eu entenda lá na frente, mas as coisas começam a se encaixar, como eu digo, né? O quebra-cabeça. Então, isso para mim, o que eu estou falando é algo pessoal, que eu via como um erro, né? E o erro, nesse caso aí, o significado do erro era como se fosse um fracasso. E eu não fracassei, eu aprendi. Como o Thomas Alva, né? Edison, que ele teve várias experiências para criar a lâmpada. Ele até fala, né, que ele errei 999. Não é que ele falou que errou, né? Ele falou assim, olha, essas foram experiências que eu sei que não é para criar lâmpada. Então, da mesma forma, a filosofia e o coach não é minha missão, não é o que eu quero fazer para ajudar as pessoas. Contribuição social que eu quero, né? Então, assim, as experiências frustradas, entre aspas, né, pode ter um significado diferente. Aí depende de mim, de eu trazer um significado. Entende? É isso. Exatamente. Descobri 999 formas de não criar a lâmpada. Então é isso, né? Até você encontrar a pessoa que você fala assim, olha, eu quero essa pessoa para sempre, como eu tenho hoje, eu tive que tentar várias e várias, várias, várias. Eu tive que reprocessar isso. Então, todas as experiências frustradas, a gente pode trazer isso como uma experiência de aprendizado, que é a melhor forma de você ver o erro, né? Uma experiência de aprendizado. Não o erro como um fracasso. Quem gosta de ver o erro como Ei, fracasso, né? André? É claro que a gente não quer errar. A gente não quer errar. Pode falar, Maísa. André, Pode falar, pode falar. Deixa eu parar um é pouquinho. que nem, é que nem é que nem o meu livro que eu estava começando a escrever em 2022. Teve uma frase que eu até compartilhei com a Regiane, que ela fala o seguinte: você questiona por que passa por isso todo o tempo, mas em nenhum outro momento você se perguntou o que Deus quer que eu aprenda com isso. É fácil ver um lado da moeda pela óptica da nossa dor, mas é tão difícil entender que tudo que passamos hoje é para o nosso processo de cura e libertação, e de aprendizado para ser cura para o outro. A história pode ser futuramente a história que o outro precise viver ou esteja vivendo. Ao construir este manuscrito, é um tempo próximo, será o meu primeiro livro, eu deixo para vocês a sabedoria que hoje peço a Deus, porque, sabe, eu quero e preciso que isso toque sua alma e entenda que todo o seu processo, no final, ele vale a pena. É mais ou menos assim. É sobre você olhar pela tua vida e entender que todo o processo que você passou, ele tem um significado. Nunca pense que eu estudei filosofia porque eu queria uma outra coisa, porque eu não sabia o que passava por isso e aquilo. Hoje, quando eu leio isso, eu digo assim, meu Deus, como é que a minha cabeça funcionava em 2022 desse jeito? Mas eu compreendi e eu entendo que a vida da gente ela tem esses aprendizados. É como na aula de ontem que eu estudei com o Davi, ele falou que o erro, ele é o nosso professor. Ele tem a capacidade de nos ensinar e nos fazer refletir aquilo que a gente era e aquilo que a gente pode nos tornar.
ele te dá essa visão. Porque se você olhar ele só como uma coisa que passou da minha vida e eu não aprendi nada, é de que erro. Qual é o sentido do erro? Qual será o sentido dele? Você passar por uma experiência e você não dar valor a ela? Qual é o sentido de você olhar para você e você não entender que todos os teus processos, todos os nossos processos que a gente passa com a gente, é um processo de cura, de libertação, de cura, de olhar para a gente dentro e ver no espelho a pessoa incrível que a gente é. Sensacional. É o processo, o erro traz o significado. Ele traz um significado. Só que muitas das vezes a gente vê os nossos problemas apenas como um problema. A gente não tenta entender o significado dele. A gente passa por dificuldades, a gente só passa por elas, só que a gente não entende para que eu estou passando por isso. O que essa dificuldade hoje está me libertando do meu passado e me posicionando para o meu futuro. Só que a gente não compreende isso. A gente não compreende que quando a gente fica doente emocionalmente hoje, é um processo de cura para um futuro bem melhor. É mais ou menos assim. Eu creio, mais ou menos assim. É mais ou menos o meu pensamento. Não sei se está errado. Gratidão, gratidão. Vamos. Então, nossa, é incrível, incrível. Então, a ressignificação pode ser aplicada em diversas situações, como transformar uma experiência ruim, né, que é o erro, né, em aprendizado, o que significa isso. Perceber outros pontos de vistas, olha só, ângulos. Desenvolver o autoconhecimento, viver novos ciclos e experiências. Olha só, ressignificar abre portas, né? Que top. E aí, como a gente, tema nosso, né, maior, né, viver uma vida leve, né? Ressignificar tem a ver com uma vida leve, né? Ressignificar traz leveza porque renovamos a nossa mente para algo novo. Digo algo que estávamos cegos. E esse ato traz novas perspectivas, oportunidades e aumenta o nosso horizonte. Paralelamente, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. Tira o que não serve mais. Então, o erro já não é mais um fracasso. O erro é um aprendizado. Tem um outro significado. É um processo, pode demorar para ressignificados, pode ser por etapas. Podemos, porque aquele significado que existia está doente em nós. E toda doença tem um processo para ser curada, né? Por mais que a gente faça tudo certinho, ainda tem um processo. Então, podemos também pedir ajuda, usar ferramentas, técnicas, autorreflexão, enfim. Em alguns momentos, você vai ter que ressignificar com várias etapas, né? Mas ressignificar abre portas para o novo, né? E aí, vou dar exemplos, né? Exemplos pessoais aqui, nos quais eu ressignifiquei, né? Então, ultimamente eu ressignifiquei a questão da produtividade, né? Porque eu levava a produtividade como se minha semana foi produtiva, ela foi boa. Se minha semana foi improdutiva, ela foi ruim. Só que eu não deixava portas para a minha evolução, um olhar mais geral, um olhar mais... Será que eu evoluí? Será que eu tomei decisões? Será que eu lidei melhor com uma situação que antes eu não lidava? Eu não tive um olhar como um todo. Era só bater meta ou não. Então, eu ressignifiquei a questão da produtividade. A produtividade é importante, sim, mas ela faz parte da minha visão, da minha evolução. Ela não é o fim da minha evolução, né? No caso. Eu ressignifiquei meu relacionamento com Deus também, e a ideia de vida leve também, eu ressignifiquei. Então, assim, todos eles, esses três, estavam me incomodando muito,
trazendo um certo sofrimento, porque essa visão engessada sobre produtividade estava me deixando muito frustrado, porque eu olhava assim, não, eu posso significar isso. E meu relacionamento com Deus também. Então, assim, a minha ideia era tipo, cara, eu preciso estar vestido ou estar numa situação ou num cenário que eu preciso me comunicar com Deus. Eu posso me comunicar com Deus em qualquer lugar. Isso era que eu trouxe um significado. Então, assim, para mim, eu posso me comunicar com Deus eu estando no banheiro, ou estando no chuveiro, ou estando em qualquer lugar. Então, isso também me ajudou também a trazer um significado no meu relacionamento com Deus. E a questão da vida leve, eu tinha uma dificuldade porque leveza, eu trazia a leveza como se fosse uma facilidade. E facilidade não está diretamente relacionado com leveza, né? E aí eu fui fazendo essas ressignificações, foi trazendo mais paz, né? E se traz paz, a gente está no caminho certo, né? E aí, por que muitas vezes a gente sofre com coisa, né? Porque a gente quer que as coisas sejam como a gente quer que elas sejam. Muitas vezes as coisas elas são diferentes, né? Então a gente quer que as coisas sejam aquilo, né? Quadradinhas, mas as coisas às vezes são redondas, né? E é esse autoconhecimento, essa visão de que a gente precisa muitas vezes rever isso, essa reflexão faz com que a gente ressignifique também. Então, sim, a gente precisa sim entender nesse sentido, né? Atividade. Se te incomoda, não faz parte da sua essência. Essa é a frase que eu tenho, né? Se traz algum tipo de sofrimento, aonde eu estou sofrendo? Estou sofrendo porque eu estou vendo aquilo de uma forma dolorida, de uma forma inadequada, né? Vamos chamar assim. Aonde eu estou sofrendo? Essas reflexões que a gente precisa trazer. Essas reflexões que faz com que a gente perceba que a gente precisa ressignificar, né? Que a gente precisa trazer um olhar de tipo, né? Não, eu posso melhorar isso, né? Faz sentido isso para vocês? Tipo, muitas vezes a gente está sofrendo porque realmente a gente está trazendo aquilo de uma forma inadequada, como os casos que eu estava trazendo. Como começamos a ressignificar, né? Através do autoconhecimento, somado à autoconsciência, né? Quando percebemos que a forma que vemos, né, o óculos que a gente está usando, né, está trazendo algum sofrimento, vemos que precisamos rever a nossa forma, buscar um novo significado para aquilo. É parecido com mudar de casa para uma nova casa, onde os móveis mudam de lugar, né? Os móveis já não ficam naquele mesmo lugar. Com isso, podemos ganhar novos lugares, lugares melhores. Tem pessoas que preferem jogar o móvel fora. Não, eu não quero mudar, né? Eu quero mudar sempre. Ao invés de tentar vir um novo lugar para ele, para o móvel, né? Ressignificar tem a ver com colocar o móvel usado em um lugar novo. Faz sentido isso, sabe? Ressignificar tem a ver com colocar o móvel usado em um lugar novo. O maior ganho, né, que podemos, né, ganhar, né, com a ressignificação é deixar de sofrer, devido à forma inadequada de ver as coisas. Quando mudamos de empresa, por exemplo, né, a gente muda de empresa, levamos conosco as nossas experiências. Na maioria das vezes, fazemos uma ressignificação sem perceber. Chegamos num novo emprego, abertos a aprender, mesmo tendo anos de experiência, abrimos para o novo. Esse é o melhor ganho, né? Deixar de sofrer e renovar a nossa mente, a nossa forma de ver as coisas. Então, assim, isso acontece muito quando você sai de uma empresa, vai para uma outra, né? É uma outra política, são outras regras. Aí você tem que simplificar, né? Para se encaixar naquele novo mundo ali.
por que temos tanta dificuldade em ressignificar, né? E aí, o nosso maior desafio é o ego, né? É o egoísmo, a arrogância. Quantas vezes ouvimos frases como amor não existe, todo homem e toda mulher são iguais, todos os políticos são iguais, todo negro é isso, todo fulano é aquilo, ciclano não presta. Todas essas falas, né, representam uma certa falta de ressignificação, né? Sabemos que o amor existe, né? A gente teve uma experiência ruim com o amor, só que a gente leva essa experiência tão a sério que a gente coloca isso como óculos para ver as coisas. E a gente precisa ressignificar, né? A gente precisa trazer um novo significado para aquilo. Sabemos que nem todo homem e toda mulher são iguais. E isso é uma visão distorcida, causada pela experiência que foi frustrante, né? E aí a gente pega isso, né? A gente pega isso como uma verdade, né? A gente precisa ressignificar isso, né? Então, assim, da mesma forma que eu falei do erro, né? Todo erro é um fracasso, não, né? Então, é um aprendizado, né? A falta de autoconhecimento e autoconsciência também ajudam na dificuldade para a falta de ressignificação. Porque quando não nos conhecemos bem, culpamos o outro pelo nosso sofrimento. É natural isso, né? A gente precisa culpar alguém. Ressignificar significa você trazer um novo olhar juntamente com autorresponsabilidade. Então, assim, não é uma coisa solta, né? Então, assim, quando eu falo assim, olha, o erro é um fracasso, é como se fosse um cenário ali que eu montei. Agora, quando eu digo, olha, o erro é um aprendizado, eu estou colocando responsabilidade nisso, mesmo que eu não perceba. Então, assim, a visão do erro como aprendizado é como se eu trago um novo olhar sobre aquilo, né? E aí eu vou partir para a conclusão. Daqui a pouco vou abrir um pouquinho para a gente conversar um pouco, ver o que fez sentido, o que não fez, né? Para a gente aqui, né? Que o processo de ressignificar, ele é mais comum do que a gente imagina, né? Ele está aí a todo momento, né? Então, assim, na escola a gente aprende a reescrever nossos textos, né? Quando a professora fala, olha, reescreva esse texto com as suas próprias palavras. Isso é ressignificar. Quando a gente tenta algo, por exemplo, a gente muda de emprego, a gente vai para uma outra empresa, mesmo trabalhando na função, a gente ressignifica, né? Quando a gente dá uma nova chance para uma pessoa, a gente está ressignificando aquilo. Então, ressignificar está mais presente do que a gente imagina. E a gente, desde criança, a gente está sendo educado através desse olhar, né? Quando nossos pais falam assim, olha, pede desculpa ali, a gente está ressignificando. O perdão é uma maneira de ressignificar, né? O perdão é uma maneira da gente ressignificar também. Então, está mais presente do que a gente imagina, né? O que eu quero, né, com essa aula, é elevar o nosso nível de conhecimento em relação a isso e entender que muitas vezes a gente pode estar sofrendo, né, de maneira que é por falta de ressignificar. Então, há situações que não é questão de ressignificar, tá? E a gente precisa se identificar com isso também. Tem coisas que não é ressignificar mais, né? É realmente desapegar. Não, isso aqui não faz mais parte de mim, né? Então, não adianta a gente ficar tentando também forçar a barra, como diz, né? Então, assim, ressignificar funciona, sim, e a gente pode usar isso também, mas tem situações que ressignificar já não é mais ressignificar, é uma outra coisa, é você desapegar daquilo. Eu tenho uma história muito forte com ressignificar, porque eu sou filho adotivo, eu cresci com uma ideia de abandono, então eu demorei muito para trazer um olhar diferente, né, disso, para conseguir, por fim, amar minha mãe, quando ela veio para minha cidade. E a gente teve mais contato pessoal, né? Ela morava no Rio de Janeiro, moro aqui em Ouro Preto. Então, quando ela veio para cá, eu consegui amá-la completamente. Então,
a ideia de abandono, o significado disso que eu dava para isso, né? Por o fato da minha mãe ter me dado para outra pessoa. Eu tinha um significado fechado com isso, eu fui trabalhando isso, em terapias, enfim. Então, tem coisas que demoram mais, entende? Tem coisas que demoram mais para você trabalhar também. Ressignificado. Por isso que eu falo da terapia, a gente trabalha muito autoconhecimento, né? Então, a gente nunca precisa pensar que a gente está sozinho, né? Faz sentido isso para vocês? Ressignificar? Isso, quanto que isso faz sentido para vocês? Quiserem falar também? Fica à vontade, né? Quem quiser falar um pouquinho, compartilhar a experiência com a gente, né? Como é que foi? Se teve algum processo de ressignificar recente, né? Pode falar aí. Lu, quiser falar também? Uhum. Vou só dar uma contribuição aqui. Tudo que você trouxe, bem rico, André, não tenho o que falar, mas eu sugeri aqui um exercício. Pensa que se a gente partir uma cebola no meio, visualizem, né? Aquela parte central da cebola, se você for, né, abrindo a cebola, vai descamando ali as cascas, né? Então, eu só contribuiria com um ponto aqui. É importante a gente fazer o exercício de identificar o pensamento ou crença, muitas vezes negativa, que a gente tem que ressignificar. Qual que é a origem? Pensa na cebola, ela não tem aquela parte central lá guardadinha, escondidinha, protegidinha, né? Que para você chegar naquela parte central, você não tem que ficar abrindo a cebola casca por casca, camada por camada, para chegar lá no meio. Então, aqui na ressignificação, a gente precisa identificar qual que é esse pensamento, qual que é essa crença, qual que é essa emoção que a gente, porque se a gente tem que ressignificar, é porque algo não está dentro dos padrões, né? Então, eu penso que a gente tem que explorar quais que são as emoções associadas àquilo que a gente acredita que tem que ressignificar. Se a gente vai lá, porque a base disso aí é muito estudada no TCC, na terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente pega, por exemplo, ali os processos emocionais de catastrofização, que a gente tem a tendência a pensar, tudo vai dar errado. Ah, isso vai dar errado. Ah, se eu for assim, vai dar errado. Ou a generalização. Isso sempre acontece comigo. E aí a gente pode transportar para qualquer área, né? Isso sempre acontece comigo. Olha, tá vendo? De novo, encontrei uma mulher ou um homem que vai me fazer infeliz. Ó, tá vendo? De novo, esse cara não presta. Aí você tende a generalizar como você trouxe. E a personalização. Aí a gente também tem um padrão de pensamento de que isso é culpa minha, ó, está acontecendo de novo. Agora, quando eu sugiro aqui de fazer a exploração das emoções associadas, é porque a gente também, quando precisa ressignificar algo, a gente tem que desafiar o que causou o que nós queremos ressignificar. E desafiar pensamento, né? Essa interpretação é verdadeira? Existem outras maneiras de ver essa situação, né? Se você está ressignificando, você está buscando um novo sentido, mas se desafie, por que que isso é recorrente? Eu gosto de usar um exemplo aqui, eu estou toda desgranhada, mas vai assim mesmo. Do, ao cabelo.
uma vez a gente estava fazendo, não sei se eu já falei isso aqui para vocês, uma aula sobre o Jung. Eu sou mais da terapia cognitivo-comportamental, eu acho ela mais pé no chão. Agora, na psicologia, tudo é importante. Lá no último ano, André, a gente pega um caso de uma pessoa em sofrimento, um caso qualquer, e você estuda aquele caso em 5 óticas diferentes. A psicanálise, né, do Freud, a psicologia analítica do Jung, o psicodrama, o terapia cognitivo-comportamental e também a parte da sistêmica. E aí um aluno perguntou para o professor que estava nos dando um curso, por que eu sonho tanto com cobra? Não pode ser. E aí a pessoa toda metódica, todo certinho. Esse livro que a Maísa está segurando é muito bom, tá, Maísa? Ele é fenomenal. Assim, ó, não tenho o que falar. Estuda ele e a gente começa a mudar os padrões de pensamento. E aí, sabe, aquela pessoa até do jeito de se portar, aí o professor falou assim, no seu caso, né, eu diria que várias coisas, mas no seu caso, a cobra que te persegue é a sua autocobrança, né? E quando uma coisa começa a acontecer de forma recorrente nas nossas vidas, independentemente do que seja, e que você pode precisar ressignificar, o sonho ou as situações repetitivas, não deixa de ser safanão da vida. Sabe, quando alguém chega aqui no seu ombro e faz assim, ó, e você, né? Então, o sonho, às vezes, está te mostrando, olha, o safanão que a vida está te dando para você buscar um novo sentido. É fácil a gente falar o que eu falei para vocês da catastrofização, da personalização, da generalização, né? Tem pessoas que se comportam como se fossem vítimas da vida, do mundo, mas vamos lá na raiz, olha a cebola lá, né? Vai descamando, vai descamando. E aí parece simples falar, é só chegar no cerne, na parte central, buscar as emoções. Não é. Você tem que... Olha a cebola. Para você chegar lá no cerne, na causa, na raiz de algo que te incomoda, você tem que estar disposto a se abrir aí, né? Aqui, ó, o livro que a Maísa está. Lá no subconsciente é algo que a gente não tem domínio. Se fosse simples assim, é só eu pensar, isso me desagrada, por que me desagrada? E pronto. Agora, o ser humano, ele tende a buscar o equilíbrio. Se a gente está aqui no Vida Leve, é porque aqui nós encontramos respostas, nos faz bem, né? Eu falei para o André outro dia ali, não quero participar da planilha esse mês, porque não estou me dedicando, não estou me dedicando. Eu deito na cama e eu penso, vou fazer um refresh ali do meu dia para eu falar. Aí eu vejo que dei X, não quero entrar na planilha esse mês, mas e a minha ação né? Se eu vou lá no que está mais protegido lá da minha cebola, eu tenho que fazer a reflexão. Agora, ficar aqui no Vida Leve, sem buscar a mudança, sem buscar a leveza, que é o cerne do grupo, aí depende de quem? Do André, da Maísa, da Karina, da Regiane? Depende de mim. Pode a Karina falar o que for, a Regiane, qualquer pessoa, é bom para mim, mas e a minha atitude? Então, voltando lá na ressignificação, nós temos que pensar, de novo, na cebola, né? Aquilo que está guardadinho, protegido, né? Por que é importante estar lá? Não tem como você ressignificar algo se você não ir a fundo para investigar, porque se for para ficar só na camada mais superficial da cebola, você vai voltar a repetir. Lembra que eu falei do safanão que a vida nos dá? Então, assim, ressignificar é buscar o cerne,
quais que são as emoções envolvidas, padrões de pensamento, para a gente dar esse novo significado. Então, se você não vai lá no fundo, lá no tema central, de novo vai voltar, né? E volta, às vezes, né, atendendo uma pessoa que é muito resistente. O que aconteceu recentemente? Olha o Brasil que está acontecendo. Ela estava passando com os filhos, né, em um carro, né, numa rua, né, do Brasil. O que aconteceu? Um caminhão passou, puxou um fio, derrubou uma árvore e a árvore caiu no carro de quem? Da pessoa. Só assim, para acordar, tem que acontecer uma coisa ruim para a gente buscar o equilíbrio, para a gente buscar o cerne da questão? Não necessariamente. Então, de novo, né, a gente tem que se abrir para buscar as causas raízes, né? E é só na psicoterapia que isso acontece? Não. Às vezes, um momento de oração, de conexão consigo, momento de louvor mesmo, sabe? E isso independe de ser igreja, né? Se abrir para aquilo que você acha que está voltando, né? Porque eu sonho tanto com cobra, porque precisa cair uma árvore em cima do meu carro com os meus filhos dentro para eu ressignificar, né? Então, é o exercício de olhar para dentro para que a gente possa externalizar. Nossa, contribuição riquíssima. Nossa. Então, é ir a fundo, né? Com licença, Luísa, é que nem uma parte do meu curso que eu estou estudando, ele fala o seguinte, que diz assim, tudo aquilo, perdão, minha garganta, tudo aquilo que você não perdoa, ele se repete. A crença é mais ou menos isso. Essa ressignificação, para mim, ela tem essa questão de profundidade. Por isso que eu estava falando até sobre reprogramar. Porque muitas das vezes a gente precisa passar pelo processo da nossa existência, de investigar dentro da gente. Qual foram aqueles momentos da nossa infância que a gente passou, que acabou acarretando numa tal crença que foi evoluindo, e você não foi trabalhando ela. Aí ela foi se expandindo na sua vida agora como adulto. Aí você vive padrão repetitivo e não compreende. Por que eu vivo isso? Por que a minha casa passa por determinada situação? Por que eu sou tão desorganizada? O que me acarretou? O que me levou a ser uma pessoa assim? É muito mais do que uma questão de organização pessoal ou coisa assim do tipo uma organização física. Ela tem mais a questão mais emocional e psicológica da gente, que tem aquela questão de você olhar para dentro de você e avaliar. Será que as coisas estão indo como deveria ter ido? Ou será que eu preciso voltar algumas escadas para trás para descobrir que dentro de mim tem algumas crenças que eu não trabalhei e hoje eu preciso ressignificar, mas eu também preciso me perdoar para poder ela ser uma nova crença dentro de mim. Porque tudo passa pela questão da tua cura e do teu perdão. Quando você cura, você se liberta. E quando você se liberta, você tem a possibilidade de viver um novo. Surreal. Enquanto você não passar pelo processo, você vive só o processo repetitivo. É que nem eu. Exato. Eu escrevi um sonho que eu tive sobre mudanças. Eu sonhei sobre mudanças. Aí só que eu não entendia. Por que eu estou sonhando sobre isso? Aí quando eu fui olhar para escrever meu diário emocional, eu compreendi que é como se Deus, ou é como Deus, como eu falo, ele estivesse me dizendo assim, olha, você está numa fase agora que a sua mente, ela não é mais aquela menina, ela é de uma mulher, então você precisa passar pelas mudanças. Você precisa mudar o seu jeito, a sua forma de agir, porque você evoluiu. Mas só que você precisa caminhar junto. É como se você estivesse fazendo todo um processo, só que no meio do seu caminho, você muda de rota porque você tem medo de descobrir o novo. Era mais ou menos assim que eu vivi esse processo, só que hoje eu estou tentando ressignificar esse novo significado, justamente por isso. Eu vi
que a minha mente já não é mais aquela, eu busco estudar muito sobre a questão de identidade e entender o meu processo todinho, mas eu vivi ele todinho na teoria, só que na prática é totalmente diferente no teu emocional. Você mudar e você caminhar um novo caminho, ele torna-se mais diferente. É mais ou menos assim que eu entendi o processo das crenças e da ressignificação para mim. Eu trouxe para mim, no meu contexto, que a vida tem essa questão, que você precisa ter um novo olhar sobre você, sobre o teu caminho, sobre olhar dentro de você e avaliar assim, o que eu vou levar para a minha vida futura e o que eu vou deixar. Mas o que eu tenho deixar não é apenas deixar, é te perdoar. É muito mais do que deixar, só deixar naquele lugarzinho. Eu não quero repetir, tchau. Vou só mudar e ressignificar aquilo, tchau. Não é somente isso. É muito mais, é mais profundo. Você avaliar isso. Você avaliar dentro de você que você precisa passar por esse processo de dentro. É mais ou menos assim. Exatamente isso, Maísa. Para ressignificar, você tem que identificar, olha lá a cebola, o que está guardadinho lá, o cerne, a raiz da cebola, ela é guardada por quantas camadas, gente, né? Então, você tem que descobrir qual que é a causa raiz. Se você não descobrir o que está lá dentro, você não vai, né, chegar na casca. Então, aí uma fala que a Maísa trouxe aqui, né? Muitas vezes o comportamento agora, hoje, né? A camada mais superficial da cebola não é por conta do hoje, do recorte do agora. Está lá atrás, tem que ver qual que é a diferença, né, na minha opinião aqui, do coaching e da psicoterapia. O coaching é aqui, ó, agora, né? O coachee é igual para igual. Você vai dando paulada na pessoa. Estou fazendo curso de coaching. Você está aqui na pessoa. Por quê? Não sei o quê. Mas por que você, às vezes, tem que parar o processo de coaching e mandar o cara ir lá para fazer a psicoterapia? Porque coaching não é psicoterapia. O psicólogo, ele tem técnicas para chegar onde? No cerne, no que está guardadinho. E muitas vezes, a Maísa trouxe isso na fala dela, não é agora, é lá atrás, é na nossa infância. Quando você vai, né, chegar lá naquela menininha, naquele menininho, lá na sua infância você descobre, né? Não sou, o que a pessoa estava me falando, eu estou vendo que eu não sou tão desorganizada assim, mas a desorganização que a minha casa que a minha vida é para encobrir aqueles fatos que acontecia lá na infância e que essa é a minha forma de me proteger, né? Aí vai na infância para você descobrir a raiz. É igual para o André, para a Maísa, para a Rejane e para a Karina? Não, cada um tem uma situação. Cada um precisa ressignificar algo. É relacionamento, é crescimento, é medo de progredir, né? Outro dia a gente estava vendo com o colega, é medo de ficar rico. O cara, um executivo próspero que fatura, e sempre perde. Por que isso? Aí ele falou para a gente, porque meu pai era assim, meu pai era construtor, meu pai ganhava rios de dinheiro e pegava e investia em um novo projeto e do mesmo jeito que a gente era rico, ficava pobre de novo. E assim ia, né? E ele repetia um padrão que acontecia com o pai dele, né? Então, cada pessoa tem, né, algo que precisa ressignificar e tem que descobrir qual que é a raiz, né? Então, o exercício de voltar-se para dentro, né, seja para buscar a emoção, o padrão, é único para cada um.
Então, se você faz o processo de ressignificação, você está buscando um equilíbrio, uma maneira de viver, né, de acordo com o que tem que ser. E aí é uma ação que é baseada naquilo que é importante para você. Não adianta a Luzia vir aqui e falar tem que ser assim, ou a Maísa, ou o André. Para cada um é de um jeito. Show, que show. Que legal, gente. Me vi muito as falas de vocês. É incrível, né? E 90% do meu processo terapêutico, né, foi porque eu sofria, e aí comecei a pensar como que eu posso lidar com isso, né? Existem várias formas da gente lidar com as coisas, né? Eu posso pegar um ferro quente com a mão, né, e sentir a dor desse ferro quente, né? Eu posso pegar com a luva, que me protege. E o ressignificar é uma maneira de você proteger a sua mente para até possíveis situações futuras para você parar de sofrer, ou pelo menos diminuir ao máximo. Então, assim, eu quero ter, eu tenho todos os motivos hoje, né? Eu estou falando uma coisa aqui, não me julguem, mas eu tenho todos os motivos hoje para ser ateu. Eu tenho todos os motivos. O meu racional, que eu sou uma pessoa questionadora, mas o meu coração quer acreditar em Deus. E aí eu tenho que ressignificar o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que trazer um significado. Olha, eu estava falando com o Cá ontem, e foi uma das conversas mais maravilhosas que eu tive. Tem muita dúvida, mas eu quero acreditar. Então, o processo de ressignificação, ele é legítimo para você parar e pensar, olha, eu quero sim, eu sou falho, eu sou isso, mas eu quero acreditar em Deus. Eu tenho todos os motivos para não acreditar, para ser ateu, mas eu quero acreditar e quero trazer um relacionamento que seja um relacionamento como eu tinha com meu pai. Por mais de 20 anos a gente conversava, ria, e eram conversas, assim, incríveis. Meu pai foi meu melhor amigo, sabe? Tive essa oportunidade, né? Meu pai que me adotou. Então, assim, por que eu não posso ter um relacionamento assim com Deus? O que me impede de ter um relacionamento livre, espontâneo? Eu tenho que estar numa igreja para conversar com Deus ou posso conversar com Ele aqui num banheiro, ajoelhado, dizendo o que eu sinto? Então, tudo que a gente burocratiza demais, a gente vai dificultando as coisas. Para conversar com minha esposa, eu tenho que estar com banho tomado, maquiado, entende? A gente está aqui para simplificar ao máximo. Não para banalizar, para simplificar, para tornar aquilo que a gente pode fazer como era criança, né? A gente não tinha um dicionário como a gente tem hoje. A gente falava o que a gente sente, né? Então, por isso que a próxima aula vai ser essa, né? Como a gente escutar o nosso coração. Escutar o coração é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito difícil. Mas aí eu pergunto, como não escutar o coração? Com o nível de autoconhecimento que a gente tem hoje, com o nível que a gente está tendo hoje, como não escutar o coração? Como não escutar? Uma coisa que a gente está cada vez mais limpando o terreno para a gente comunicar com ele. Então é isso. O processo de ressignificar, para mim, ele me tirou muito peso que eu não tinha, que não era meu, que não é meu. Então tirou para mim conseguir ser mais feliz, estar em paz, para dizer, olha, eu posso acreditar em Deus, sim, não preciso ser ateu, porque está no meu coração. Eu posso acreditar nas pessoas, não preciso estar com medo delas, porque eu quero ajudar as pessoas. Então, assim, isso está no meu coração, entende? É sobre isso que o Vida Leve está se tratando cada vez mais. Ser um processo cada vez mais da gente ser mais legítimos aquilo que está dentro de nós. É isso. Pode falar, Rei. Só um exemplo que aconteceu comigo essa semana. E eu percebo que a minha profissão faz com que eu ressignifique alguma coisa, algo a todo momento, tá? Uma resposta mal dada de um aluno, a inquietação dele,
que isso está querendo dizer ali no momento que eu estou dando aula e que ele está incomodado, né? Essa semana da criança, a gente fazendo atividade e tal, uma criança, um bebê praticamente, 2 anos e meio, chorando intensamente. Estava chorando, chorando, chorando. E a professora pedindo para ele parar de chorar, ele estava longe de mim. Aí eu olhei a situação e eu fui próximo. Aproximei da criança e falei: o que está acontecendo? Por que você está chorando? Aí ele simplesmente falou assim para mim: eu estou com fome. Nossa. Falei assim: então, vamos resolver seu problema? Eu vou resolver para você. Você já comeu a frutinha? Não, então vamos lá buscar. Fui com ele pegou a fruta, ele se alimentou. A partir daquele momento que eu vi, assim, eu consegui entender a dor dele, ele ficou o tempo inteiro grudado em mim, como se eu tivesse sido feito a melhor coisa da vida para ele. Enquanto a outra professora simplesmente falava para ele parar de chorar, eu entendi o porquê que ele estava chorando e resolvi para ele. Entendeu? Então, não é só a nossa vida que a gente precisa ressignificar. É o olhar atento à colocação de uma pessoa que está ali. É aquele vídeo que eu falei do. Não, ontem eu vi um vídeo que fala que as crianças deveriam sentir o abraço por 20 segundos, para ela conseguir realmente valorizar e entender que o abraço é uma forma de amor, é uma forma de carinho, né? Então, eu falo assim, a nossa vida é que a gente não valoriza tanto a ressignificação. A maioria das pessoas, nós sim, porque nós estamos estudando e queremos ser cada vez melhor, mas a maioria das pessoas não. E eu vejo isso muito na minha profissão enquanto professora, porque às vezes a gente quer chutar o balde e falar: ó, eu vou te levar na diretoria e eu vou te dar uma ocorrência. E não, é o olhar, é o ressignificar aquela ação da criança, né? A ação do pré-adolescente, que eu lido com pré-adolescente. E eu acho que é esse olhar meu que muitas vezes está travando o meu relacionamento com o meu esposo em relação aos nossos filhos. Porque eu tenho que entender e ressignificar para mim que o meu filho é ele, não sou eu. Que ele tem que ter as escolhas, as frustrações, e eu tenho que estar ali para apoiar. E já meu esposo, não, ele acha que os filhos de hoje têm que fazer o que os pais querem, entendeu? Então, essa luta minha é nessa, e eu acredito que agora eu consegui entender, né? Depois de entrar numa depressão aí, achando que eu era culpada. Mas não, eu consegui enxergar que não, é o meu olhar, a minha maneira de ver a formação dos meus filhos que está diferente da do meu esposo, né? Então, assim, foi uma aula maravilhosa e eu acredito que todos nós estamos no caminho certo para nos tornarmos leves a cada dia mesmo. Beijo grande. Rê, a sua fala é muito sábia, viu? Se você chegou nesse estágio, veja que não é de reagir, né? Não é você tá se tendo uma postura que você consegue agir depois de ver, né? A maioria das pessoas, todos nós, tem uma mania de no embate, né? Na situação do casamento, do trabalho, assim, ó, pá, ó o coach, pá, pá. Não, a pessoa que tem um processo de autoconhecimento, um processo evolutivo, ela não rebate na hora, ela reflete para ela agir com consciência. Olha só, o seu exemplo aqui é o melhor de todos. Fecha a aula, né, André? Fechou. O exemplo da Rê, olha só que coisa linda. Que exemplo, meu Deus, que incrível, incrível, né? Essa empatia de buscar, né? Você podia estar ficando lá no seu lado, né? Você podia estar lá e a professora continuar com... Mas aquilo te incomodou. O que te incomoda não é a sua essência, né? Volta a frase, né? A sua empatia, que incrível, né?
E assim, de longe você pensava que era tipo, que choro era esse, né? A gente não pensaria que era um choro de fome, né? Pois é. Então, às vezes as coisas são mais óbvias do que a gente imagina, tá, gente? Eu espero que Ei, essa André. aula... André, Pode no meu falar. caso, eu trabalho como professora com alguns alunos, só que o meu caso é parecido com o da Regiane, aí só que o meu ele é mais profundo. E de tanto eu estudar esse negócio sobre identidade, no lugar de eu acalmo a criança, eu consigo chegar perto dela e conversar com ela a respeito do que está acontecendo. Só que o meu caso é mais profundo, porque eu estou estudando identidade, eu já estou querendo entender o que a criança levou a passar por aquilo, entendeu? Eu já tento olhar pela ótica de tentar entender o que eles estão passando, por que ele está passando por aquela determinada situação e o que eu posso fazer para ajudar. Aí ele já me traz mais esse tipo de reflexão. Aí eu queria terminar para ti com essa parte do meu livro que eu estou escrevendo. Ele diz o seguinte assim, ó: onde está a tua atenção plena? Onde está a sua atenção? Em que você dedica ao longo do seu dia e também ao longo da sua vida? Porque são nessas pequenas observações diárias que observamos onde estamos trilhando os nossos caminhos espirituais, emocionais e fisicamente. Muitas vezes estamos nos sobrecarregando de coisas desse mundo e não observando como estamos sendo espiritualmente, estamos sendo para Cristo. Eu trabalho aqui, para mim, a espiritualidade não é como religião. Eu posso estar dentro de uma igreja, mas eu sei a diferença de espiritualidade para uma religião. Vivemos, na verdade, não. Vegetamos. Ou, no popular, sobrevivemos. Levamos cada dia como sobrevivência do final daquele dia. Fica a incógnita de o que estamos fazendo neste mundo. Ao longo da minha caminhada ainda e na minha caminhada espiritual, eu entendi que os prazeres e as coisas desse mundo é muito fácil de reconhecer e viver. Difícil mesmo é deixar as coisas desse mundo e viver para Cristo, para buscar a espiritualidade. Espiritualidade, digo, não é religião, porque muitas vezes não observamos o que Deus quer de nós e o que Ele quer para nós. É mais ou menos assim. Quando você tem a tua atenção plena nas coisas, né, em querer observar o que está acontecendo dentro de você, você consegue observar o fora. Você consegue ver o que o outro está precisando e você pode olhar. É como o processo, por exemplo, tanto de todo mundo, de identidade, de querer ressignificação, a gente passa muito por isso. A gente passa por alguma coisa dentro da gente, a gente quer observar o ao redor para tentar entender por que está acontecendo. O que eu tenho que aprender com o que está me acontecendo? Porque muitas vezes a gente só passa, a gente não vive e a gente não compreende. Por isso a gente não avança. A gente diz, por isso que no ciclo da crença diz, tudo o que você não perdoa, você repete. Por que eu repito? Por que eu repito aquele mesmo padrão de fazer as mesmas coisas do mesmo tempo, do mesmo modo, da mesma maneira? Às vezes até a tua maneira de amarrar teu sapato é como você amarrava quando era pequeno, do mesmo jeito. Às vezes a forma que você dorme na tua cama é do mesmo jeito como você dormia. Às vezes, não quer dizer todo o tempo. Quer dizer que são padrões antigos. São nossos padrões comportamentais antigos. Que muitas vezes, se a gente não sabe, a gente repete. É mais ou menos assim. E a Maísa, pela tua fala, né, e como se obtém a atenção plena? Eu acho que, para mim, a atenção plena, ela tem a ver com o que eu me dedico, o meu foco. Por exemplo, eu preciso ajudar uma criança que está muito ansiosa ou desesperada com uma coisa. Eu sei que conversar com ela, e se eu tiver um grau assim, eu dedico aquele abraço de 30 minutos ou 30 segundos. Eu seguro, acalmo e depois converso. Do mesmo jeito com a gente. A gente precisa respirar
para poder entender o que está acontecendo. Eu, por exemplo, eu uso como que a escrita como minha terapia. Eu avalio o que está acontecendo, que eu preciso avaliar e eu preciso trabalhar em cima. Então, eu paro alguns minutos do meu dia para me focar somente naquilo. É minha atenção plena. Eu estou tentando entender para poder trabalhar. Eu não posso mudar o outro se eu não consigo mudar a mim mesmo. Eu não posso querer ensinar alguém se eu não tiver aprendido. É mais ou menos assim. Para minha atenção, a meditação é eu uma tenho forma que me disso, dedicar né? É àquele momento. Forma. Exatamente. Mas só que eu tenho uma mente muito acelerada, então ela ainda não funciona totalmente. Então eu prefiro deixar jogado para a escrita. A escrita me acalma. Sempre foi assim. Desde pequena eu tinha muita dificuldade em comunicar com as pessoas, em transferir as minhas informações, então eu escrevia. Então eu usei a escrita como minha terapia. Então eu uso ela. Por exemplo, eu estudo, eu escrevo tudo. E quando que vai lançar esse livro aí para nós? Olha, eu falei. Calma aí, relaxa. Deixa a provocação, hein? Não, obrigada, ainda não. Ele está em construção. É o meu processo. Isso daqui é de uma Maísa de 2022 para uma Maísa de 2024. Imagina, 2 anos. 2 anos, tá bom. Tá bom, né? Se tivesse mais tempo, a gente ia te provocar mais, né, André? Realmente. Não, ainda não. Dá uma cutucada, né? Não, ainda não. Devagar se vai longe. Calma. Muito bem, muito bem. Então, eu espero que essa aula, né, tenha mexido com você de algum modo para que vocês pensem, reflitam, identifiquem, né, o que precisa, que pode, né, ser ressignificado. A gente merece ser feliz, gente. A gente vive tão pouco. A gente merece ser feliz, a gente merece estar em paz, sabe? E nosso trabalho suga muito a nossa energia para aquilo que a gente traz mais foco, e geralmente a gente traz mais foco naquilo que a gente mais reclama, naquilo que a gente mais sofre. Então, se a gente abre portas ressignificando isso, a gente vai abrir portas para ser feliz, para poder ter mais espaço para coisas que realmente importam, sabe? Então, assim, você chega na altura da vida e fala assim, olha, será que todo esse sofrimento realmente foi eu que causei e eu posso melhorar isso? Posso. E a gente vai trabalhando nisso, para a gente ser feliz. Porque quando a gente é feliz, 90% das coisas fluem, tá? Porque, na maioria das vezes, quando a gente está infeliz, a gente mesmo atropeçamos os nossos... Terminando aqui, para mim ir embora. E, André, terminando aqui para mim... Não ouvi. Não ouvi. Não. Karina saiu. Então é isso, gente. Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Então, finalizamos 7h19 aqui no meu relógio. A gratidão de todos aqui pela interação. A aula foi riquíssima. Gratidão, Lu. Gratidão, Rê. Gratidão, Maísa. Gratidão, Karina. Vou tirar uma fotinha aqui, rapidinho. Que legal, que legal. Pode tirar. Gente, que incrível. Ok. Ok, gente. Fique com Deus. Um bom domingo para vocês, tá? Até mais.